Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Ivan, bom dia, Zenha, bom dia aos amigos aqui do chat. Olha que show ontem em Nova York, hein? Ninguém esperava que o Lula ia fazer um show em Nova York. Muito bom, viu, gente? Realmente, por onde começamos? Viu que vocês estavam falando da água aí, né? Da Lei Rouanet, que olha, gente, que vergonha alheia quando a gente ouve essas coisas, né? Mas diga lá, vamos falar de política nacional, vamos falar de Lula na ONU, temos Não, eu acho, viu, Plínio Teodoro, que você tem a bomba que é o Trump de fato largou a mão do Bolsonaro. Essa é a bomba do dia. É verdade. Plínio Teodoro. É verdade isso? Ou será que vem aí uma facada do Trump? Ou você apurou que parece que é verdade? Então, a facada, essa questão que estão falando, o Lula está com medo de ser humilhado pelo Trump, não sei o quê. É o discurso bolsonarista, né, gente? É o discurso bolsonarista, até mesmo porque é muito provavelmente essa primeira reunião, esse primeiro encontro, não vai ser um encontro presencial, né? E esses termos estão sendo negociados agora, né, a partir de agora, aí, entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, mas eu vou contar para vocês uns bastidores disso, né? Ontem, o que o Trump fez realmente foi fazer o que já tinha acontecido no Brasil com a direita fisiológica, com o sistema financeiro, que já tinham jogado Bolsonaro na lata do lixo, né? Ontem, quem jogou o Bolsonaro na lata do lixo foi o Donald Trump. E por qual motivo? Essa é a grande questão que eu conto aí nessa matéria, que está lá na revista fórum.com.br. Eu fiz uma apuração e, coincidentemente ou não, né, o Jamil Chad estava fazendo uma apuração também e bate muito com o que eu tenho feito. O Lula fez uma jogada estratégica quando ele escolheu o Geraldo Alckmin para fazer essas negociações depois do tarifaço lá no dia 9 de julho. Lembrando que no tarifaço de 9 de julho, naquela carta que o Trump mandou, a condição sine qua non ali era a libertação do Bolsonaro, né? Era essa questão em torno do Bolsonaro. Mas acontece o seguinte, o Alckmin tem um trânsito muito grande em Fiesp, empresariado paulista, que foram os mais prejudicados, né, com esse tarifaço do Trump. E a partir daí, houve uma interlocução do Geraldo Alckmin com esses empresários, e esses empresários contrataram interlocutores nos Estados Unidos. Inclusive, assim, o Paulo Figueiredo acabou falando, né, eles vieram conversar comigo. Não é isso, gente. É gente que conversa e dá a real para o Trump. Qual que é a real para o Trump? Existem, na relação Brasil-Estados Unidos, interesses muito maiores dos Estados Unidos, né, para os Estados Unidos, do que a pauta ideológica a partir da narrativa do Eduardo Bolsonaro lá na Casa Branca, né? E ontem foi uma clara sinalização o que o Trump fez ontem no discurso. Explico por qual motivo, viu, gente? Depois vocês podem entrar lá, ver mais detalhadamente na reportagem que eu fiz. Ele falou aqui, ó, o Trump começou... Por que o Trump citou o Lula? Falando justamente da questão da guerra tarifária, né? Foi aí que ele começou a citação ao Lula, né? Isso estava no discurso do Trump. E daí, de repente, ele foge e faz um improviso, falando que encontrou o Lula nos bastidores, que teve uma química excelente, que eles se abraçaram, combinaram de se encontrar na próxima semana e que o Lula é um bom, né, é uma boa pessoa, que gosta dele, ele gosta do Lula. Gente, isso foi um sinal para esses interlocutores. Vamos jogar o Bolsonaro na lata de lixo. E por qual motivo? Daí eu explico para vocês. Qual foi o principal argumento que foi colocado na mesa com o Trump? Hoje, apesar do discurso negacionista, ontem ele repetiu, né, Ana e Azenho,
drill, baby, drill, né? O perfure, baby, perfure. O Trump é um lobista das petrolíferas transnacionais. Mas existe um processo no mundo de transição energética. Qual foi uma das principais bandeiras, por exemplo, do Trump nas eleições dos Estados Unidos? Reativar o polo automobilístico de Detroit. Como é que você reativa um polo automobilístico num país, sendo que a China avançou na questão tecnológica dos automóveis e hoje lidera no mundo a venda de automóveis sem combustíveis fósseis, que são a bateria. E daí tem uma questão que o Brasil é essencial: terras raras, né? Brasil e China têm praticamente 75% das jazidas de terras raras no mundo. Então, quer dizer, a cada 4 baterias de automóveis, vamos dizer assim, bateria de celular, 3 são feitos com minérios vindos do Brasil ou da China. A China não vai negociar terras raras com o Trump, gente, não vai. Onde ele pode pegar, aí que entram os interlocutores. A gente tem uma direita que a gente conhece bem, quem capitania essa direita aqui, alô Michel Temer, que costura, né, com Fiesp, tudo, que eles são entreguistas bonzinhos. Não precisa jogar bomba aqui, né? Eles entregam e não dão dor de cabeça. Então, esse foi o discurso que foi levado pelos interlocutores. Vamos sentar na mesa, vamos negociar. Lá no Brasil, você sabe, tem gente que defende os Estados Unidos, que vai muito além dessa balbúrdia que a direita está fazendo. Então, existe esse interesse dos Estados Unidos, por exemplo, na exploração de terras raras no Brasil, né? Existe interesse dos Estados Unidos na exploração de petróleo, de outros minérios. Então, essa conversa foi levada para o Trump e ontem ele sinalizou. Falou assim, ó, gente, sabe aquele negócio que eu escrevi na cartinha do Lula, de que precisa libertar o Bolsonaro para que eu levante as tarifas? Vamos esquecer isso aí. Vamos botar isso aí do lado e vamos negociar coisas que realmente são de interesses de Estado para Estado. E daí entra a pauta econômica. Entra Faria Lima, entra direita fisiológica brasileira, entra Fiesp. Então, ontem foi um claro sinal, não é à toa que existe assim um desespero no clã Bolsonaro e entre bolsonaristas. É lógico que eles estão falando ali, né, nas redes sociais, porque o Lula vai estar com medo de ser humilhado, não sei. Mas no fundo, viu, Azenha, eles estão morrendo de medo porque o Trump realmente soltou a mão do Bolsonaro ontem e falou assim, ó, pode prender, porque o recado que foi levado por esses interlocutores do Brasil, foi assim, ó, existem coisas maiores para a gente negociar, só que tem uma coisa que é inegociável, que é uma questão de justiça, que é uma questão interna, que é uma questão de prisão do Bolsonaro. A gente pode até amenizar, mas não vai liberar ele da prisão. E daí entra a segunda parte, que é a política nacional, viu, Anerzinha? Não, e a política, ela é tão maluca que quem está costurando o PL da anistia mais da dosimetria, né? Quer realmente que pare as sanções, né? Pare a pressão do Trump. Né? Então, digamos assim, que os Bolsonaros, o Eduardo Bolsonaro, eles estão num xadrez também, né? Porque e é interessante ele isso, pode estar jogando contra o alívio para o pai. Eu queria que você contasse esses bastidores aí de Brasília, como é que está a construção desse PL. É uma coisa que assim, a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? Essa costura que vem sendo feita por Michel Temer, né, lá nos Estados Unidos, o Tarcísio, quando esteve lá. Então, existem interesses, principalmente da indústria paulista, né, do sistema financeiro, em ter essa boa relação com os Estados Unidos.
E o que está acontecendo é que está todo mundo irritado com o clã Bolsonaro. Ninguém aguenta mais o Eduardo. Anistia ampla, geral e restrito. Ô Trump, tira o meu pai da cadeia. Ô Trump, sabe? Ninguém aguenta mais isso, porque existem muitos interesses, gente, financeiros altos, que estão sendo freados por isso. Então, esse grupo, né, conversou com o Hugo Mota, falou assim, ó, joga na mão do Paulinho. Joga na mão do Paulinho, que é quem vai representar, vai botar a cara a tapa. Ontem, por exemplo, ele se reuniu com a bancada do PL. Sabe o que ele falou para a bancada do PL? Não vai ter anistia. Estão todos desesperados. Vai lá no Rede X da Júlia Zanata, desse pessoal. Não, que não tem essa... O que foi combinado, né, nesses bastidores ali, naquele jantar Aécio, Temer, né, com o Paulinho, é o seguinte, a gente pode até abrandar, mas não pode retirar a pena, é isso que eles estão querendo levar para o governo. Anteontem, o Temer falou, inclusive, que o Paulinho tem que conversar com o Lula sobre isso, né? Eles querem, qual que é a proposta que eles querem levar para o governo? Ó, 27 anos e 3 meses é muito para o Bolsonaro, mas vamos deixar ele trancado, pelo menos até a eleição do ano que vem, porque daí ele não atrapalha a gente. Ele não atrapalha. Gente, imagina o Bolsonaro nesse lusco-fusco durante a campanha eleitoral. O que isso vai se tornar para a direita? Seja o Tarcísio ou qualquer outro, viu, Azen? Eles vão ter que ficar empurrando o Bolsonaro, sabe? Mandando o Eduardo Bolsonaro calar a boca. Porque a pauta virou, a pauta é pró-Lula, gente. Então, assim, e depois do que aconteceu domingo, o Centrão, uma área fisiológica, ala fisiológica do Centrão, que joga com o Temer, que jogou lá atrás no golpe contra a Dilma, falou, opa, peraí, não dá para brincar porque tem muita gente na rua. Nós vamos perder voto. Então, assim, isso está contando muito a favor dessa interlocução. E essa interlocução, lógico que chega nos Estados Unidos. Não é só o Eduardinho Bolsonaro, que acha aí que é o alecrim dourado, que tem acesso à Casa Branca. Existem pessoas dentro do governo Trump que vão além da questão ideológica, até mesmo por pressão dos setores da economia dos Estados Unidos. Vocês sabem disso. O Azenha morou lá, sabe como é que funcionam os lobbies lá. O Trump, tudo bem, ele pode brincar com a ideologia, mas quando começa a bater no bolso, quando começa a bater numa questão... O Trump tocou muito, ele não tocou, se vocês lerem a matéria, vocês vão ver, ele não tocou em nenhum momento o nome do Bolsonaro, em brasileiros, que... Ele falou, teve uma hora que ele falou, não, que está afetando lá as decisões judiciais, estão afetando cidadãos americanos. Isso aí é uma cena das Big Techs. Depois ele até falou das Big Techs, né? E outra, ele sabe que aqui existe muito interesse. Ele está sofrendo uma grande pressão lá. Que o Trump, pô, tem dinheiro, tem jazida lá, de terras raras, lá em Andradas, onde eu moro, de onde eu venho lá. Tem um monte de jazida que está todo mundo em cima. E o Zema quer entregar. O Zema quer entregar tudo. E daí, quem que está atrapalhando isso tudo? O clã Bolsonaro. Então, essa é a grande questão que está sendo... que une o que está sendo feito aqui dentro, com essa política interna, através do PL da dosimetria, e o Paulinho foi muito claro ontem na reunião da bancada, apanhou pra caramba, de falar que não vai ter anistia para o Bolsonaro, né? Com o que aconteceu ontem na Assembleia Geral da ONU. Gente, o Trump não citou o Bolsonaro, ele jogou o Bolsonaro no lixo. Ele citou o Lula de improviso. Eu tive um encontro aqui. Por quê? Foi uma sinalização de que Bolsonaro está no lixo, agora os adultos entram na sala para negociar aquilo que é de interesse dos dois países. Essa é a minha leitura e é o que eu tenho apurado, viu, gente? Muito bom, Plínio, sua apuração. Não sei se a Zenha tem alguma questão. O que mais temos aí, hein? O que mais? Hoje o que tem? Ontem teve... A pauta estava cheia, hoje precisamos de um respiro, né, gente? Estou até com olheira aqui, não aguento mais
Não, a novidade de ontem para hoje também é o Arthur Lira vai abrir o relatório aí, vai colocar na mesa o relatório? Vai ter votação da isenção? Da isenção do IR. Olha, isso é mais uma cena do Mota, né, gente? O Mota, ele sabe onde ele joga também e ele sabe que time que ele joga. Ele tá meio bipolar, né? Semana passada estava de um jeito, essa semana está de outro. Olha, mas ele nunca largou a mão de quem sempre deu a mão para ele, viu? Que é a turma do Temer com o Eduardo Cunha, né? Então, assim, para ele está sentindo o movimento, como é que está o movimento do Centrão, viu, Ana e a Zenha? Como é que está o movimento do Centrão? Pô, vamos jogar isso aqui. Eu quero ver como é que vai ser esse relatório aí. Eu quero ver quais emendas são colocadas ali, porque tem uma pressão muito forte através do PP, do Ciro Nogueira, né, que vem da Faria Lima, para reduzir a taxação aos ricaços. E tem essa questão eleitoral também, né, que vai ser um golaço do Lula taxar os ricaços, né, uma baita bandeira de campanha do Lula. E então, diante desse cenário aí, vai ter essa briga, porque a direita não quer. Mas eu acho que, assim, o que nós temos visto aí no Congresso é que essa turminha da barulheira aí, esse Nicolas Ferreira, aliás, o Nicolas vai ser relator daquele PL, de um PL aí que quer transformar o PCC em terrorista, é mais uma coisinha para agradar os Estados Unidos, sabe? Então, esse pessoal aí tá meio perdido, tá meio piruta, por isso que eles estão tão nervosos, tão raivosos. Gente, até a Damares está sendo atacada. Vocês viram isso? Teve bolsonarista aí atacando a Damares. A gente trouxe a fala dela aqui. Estão batendo cabeça. E a questão envolvendo o Eduardo, eu acho que assim, o que aconteceu ontem, tanto em Nova York quanto em Brasília, vai perder o mandato. Não era uma questão só da liderança, não. Vai perder o mandato. E olha, não vai mais voltar para o Brasil. Porque se voltar, vai ser preso junto com o papai, né? Então, eu acho que que a gente está vivendo um momento bem interessante. E eu ressalto mais uma vez, gente. Às vezes a gente fala do chuchu, né? A gente que cobre política há muito tempo, fala do picolé de chuchu, como era conhecido o Alckmin, que é sem gosto. Mas o Alckmin, ele é de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, para quem não conhece, é ali no Vale do Paraíba, fica na divisa com Minas Gerais. Tem muito mineiro lá. Então, o Alckmin, ele age muito como mineiro, viu? Ele vai quietinho ali pelas beiradas, vai conversando, vai lá, conversa na Fiesp, conversa com a Faria Lima, ele não aparece muito em noticiário. Mas ontem, apesar do pessoal aí vai acreditar, a mídia liberal vai acreditar ao setor privado que está fazendo essa interlocução com o Trump. Mas ontem teve muito do dedinho do senhor Geraldo Alckmin nessa declaração do Trump, viu? Bobo ele não tem nada, viu? Só tem aquela carinha lá de chuchu, mas de bobo ele não tem nada, viu, Azenhana? Plínio, o Guilherme Boulos deve voltar ao Brasil e está sendo especulado que ele dessa vez vai virar ministro de fato, né? E o Boulos tem batido muito no Tarcísio. Inclusive, deixa eu passar um vídeo para depois você comentar. Paulo vê a violência disparar e vários escândalos bilionários no estado, Tarcísio só se preocupa com impunidade. Primeiro, ele abandonou São Paulo para ir a Brasília negociar uma anistia que livraria a cara de quem está respondendo por tentativa de golpe. Plano de assassinato do presidente, explosão de aeroporto, organização criminosa, depredação. Depois, o partido dele, o Republicano, sobre o qual Tarcísio tem muita influência, votou em peso a favor da PEC da blindagem. 42 votos. Para quem não sabe, a PEC da blindagem, ou melhor, a PEC da bandidagem, estabelece que os deputados e senadores só poderão ser investigados por crimes se o próprio Congresso decidir. E o pior, em votação secreta, os próprios colegas
Vargas escolhe quem vira réu e quem não vira. E ainda tem mais: nenhum parlamentar poderá ser preso em flagrante, mesmo que seja flagrado cometendo um assassinato, roubo, estupro. Tarcísio é a favor de tudo isso. Braço direito de Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão, ele já mostrou que seu compromisso é apenas um: a impunidade para criminosos. Para Tarcísio, bandido bom é bandido blindado e anistiado. Essa peça que o Boulos colocou, ela ataca um ponto que é o forte, seria, em tese, o forte da direita e do Tarcísio em São Paulo. A questão da segurança. Quer dizer, como é que você pode ser um cara que é o cara forte da segurança, que dá força para a polícia, se você, por outro lado, defende a impunidade? Então, o Tarcísio está sendo minado nesse aspecto, né? Ele está vulnerável nesse aspecto, que é o ponto alto da direita, da extrema-direita, do neofascismo, chame como queira, a questão da segurança pública, não? E tem uma questão, viu, Azenha? Porque, assim, a mídia não vai expor isso. O grande calcanhar de Aquiles do Tarcísio é a segurança pública. É só discurso. Né? Hoje a gente tem... Posso interromper uma coisa? Ele não foi ao enterro do delegado assassinado pelo PCC, ele está sendo muito criticado, se você puder falar um pouco sobre isso, pelos policiais. Há vários policiais dizendo: Tarcísio não deu a segurança que deveria ter dado a este delegado que foi morto e que estava na lista do PCC faz um tempão. Você pode entrar também nesse tema? Desculpa interrompê-lo, Plínio. Isso é interessante que você fala, Azem, porque, assim, essa insatisfação já existia no baixo clero. Como é que no baixo clero da polícia de São Paulo? Né? Como é que o Tarcísio controla a polícia de São Paulo? O Tarcísio do Republicanos. Republicanos é do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um projeto de cooptação das forças policiais, não só em São Paulo, no Brasil todo, né? Que eles fazem cultos, essas coisas, para amansar, para deixar todo mundo mansinho e não se rebelar contra quem está em cima, né? Justamente por quê? Porque expõe a riscos. Os policiais de São Paulo são expostos a riscos enormes no confronto com a bandidagem, com o crime organizado. Só que, com essa questão do Rui Ferraz, chegou num patamar intermediário entre a cúpula das polícias e o chão de fábrica, e aqueles que vão para as ruas. Então, o que aconteceu com o delegado Rui Ferraz, e que o Tarcísio deu de ombros por qual motivo? Porque ele estava negociando a anistia do Bolsonaro. Foi naquela mesma semana, gente, que ele foi para Brasília sem agenda, para ficar fazendo um encontrinho com o Vescote para anistia, né? Então, isso vai pegar muito. Em relação ao Boulos, é uma coisa que, mais um indício, né? O Azem discorda de mim aí, que o Tarcísio vai ser candidato em 2026. Para mim, essa questão o Lula já falou, o Lula quer o Boulos como ministro, porque tem uma série de questões que envolvem o Boulos, entre elas é que o Lula aposta muito no Boulos como um potencial substituto dele, né? O Boulos, ele tem muito esse aspecto Lula, quando fala. O discurso dele na Paulista no domingo foi muito Lula, né? Mas o que aconteceu? Antes de ser levado ao ministério, isso eu anunciei lá atrás, que ele ia ser ministro. Mas por que ele não foi ser ministro? Porque o Boulos estava cumprindo uma tarefa que é muito importante para as eleições de 2026. Ele fez a gente até anunciou, conversou com ele aqui, ele fez um giro aí, principalmente no estado de São Paulo, para consultar as bases e para articular essas bases na atuação em redes sociais. O Boulos hoje tem um mailing de grupos de WhatsApp gigantesco, gigantesco. É a pessoa que mais tem na direita grupos de WhatsApp para mandar informações aí para contrastar com a rede do ódio bolsonarista.
Então, o Lula colocando o Boulos, eu não sei, eu não confirmei essa informação de que o Lula vai voltar de Nova York e vai colocar no ministério, mas o Boulos é uma pessoa de extrema confiança do Lula, porque o Boulos tem um potencial nas eleições de 2026, e lembrando que o Boulos, assim, dos candidatos da esquerda, foi o que melhor trabalhou redes sociais, disparado. Gente, o que ele enfrentou aqui na eleição à Prefeitura de São Paulo, com Ricardo Nunes, Pablo Marçal, e ele chegou ao segundo turno em São Paulo, isso foi uma grande... deu uma grande visibilidade para o Boulos, né? Então, ele sabe como combater redes sociais. Então, ele indo para ministério, para mais próximo do Lula, na minha visão, é um indicativo de que o Lula realmente acredita que o candidato, o adversário dele em 2026, vai ser o Tarcísio e que é preciso já começar a articular essa mobilização virtual que foi feita pelo Boulos nos últimos tempos, visando as eleições de 2026. Porque a grande questão, só para concluir, né, Zenha, Ivan, o que o Tarcísio tem a favor dele? A mídia liberal paulista, que é hegemônica no Brasil. Ele tem Folha de São Paulo, ele tem Estado de São Paulo, ele tem Globo, né? Então, você precisa ter toda uma estrutura para fazer frente a isso, né? Então, eu acho que é uma sinalização aí de que o Lula realmente acredita que o adversário dele em 2026 é o Tarcísio. Sirvo para algo mais, galerinha? Tá liberado. Gostamos muito. Certo. Mas, valeu, pessoal, nessa apuração que eu fiz aí de bastidores do Trump, que é realmente interessante. É interessante e acende um alerta, gente, porque, assim, existe interesse cada vez mais crescente no Brasil sobre essa questão de terras raras. É o novo petróleo, né? Esses minérios. E o Trump não é bobo nem nada de falar assim, não, eu vou trocar isso aí para tirar o Bolsonaro da prisão. Gente, ninguém é idiota para acreditar nessa historinha, né? Ninguém é Eduardo Bolsonaro para acreditar nessa historinha, né, gente? Mas é isso aí, ó. As terras raras. Fala aí, Azenha, abre o microfone aí. Para quem não conhece as terras raras às quais ele está se referindo, o Plínio, são 17 ao menos. O Brasil tem as terceiras maiores reservas do mundo, é China, Vietnã e Brasil. E aí vocês estão vendo algumas delas com as suas aplicações. E não é só bateria de celular, de automóvel, não, viu, Plínio? É para tudo de altíssima tecnologia que está sendo desenvolvido. Então, você tem aí os lutécio, sério, escândio, lantânio, e assim, escândio, e assim por diante. São muitas aplicações na altíssima tecnologia, coisa que hoje só os chineses têm capacidade de processar praticamente todas elas. Então, a China domina 90% do mercado mundial de terras raras. O desespero dos Estados Unidos em relação a isso é justamente pelo fato da China ter o controle do mercado, né? Inclusive, a China fornece para os Estados Unidos. E a China prometeu, disse o seguinte, não, nós não vamos deixar algumas dessas terras raras, a gente não vai exportar mais por motivos que nós temos necessidade delas, mas a gente gostaria de ser fornecedor do mercado, dentro das regras do mercado. Eles não estão querendo brigar com os Estados Unidos nesse ponto, não. Então, a Yara até escreveu um artigo esses tempos atrás, viu, Azenha, Ana e o Ivan? Ela escreveu um artigo muito interessante, que quando o Trump começou aquele negócio com a China, né? Aumenta a tarifa aqui, aumenta a tarifa aqui. Qual que foi o zap na testa do Xi Jinping? Falou assim, então tá bom, a gente vai parar de fornecer para vocês aí. É um elemento, eu não sei qual que é ela, um minério que é essencial para a indústria da guerra. Tipo assim, sem ele não existe guerra. Mas na hora o Trump parou, vamos negociar, vamos... Então, assim, essa questão dos Estados Unidos hoje tem uma indústria muito deficitária, né, gente? Eles transferiram tudo para o mundo afora e, assim, exploraram tudo que tinha que explorar lá
E essa ideia do Trump de reativar, né, um país que hoje vive muito do capital especulativo, da financiarização do mundo, aí, financiarização do mundo, é perigoso porque até nisso eles dependem da China, a gente sabe disso. Um dia traz a Yara aqui para conversar com vocês, que ela conta todos esses pormenores da China aí, que é bem interessante, viu, gente? Com certeza, precisamos trazer a Yarinha aqui. A Yara também escreveu uma ótima matéria falando sobre tá na hora da ONU sair de Nova York. Né? Então, muito bom. E ela escreveu sobre a roupa também da Janja, né, Ana? Sobre a roupa da Janja, Palestina, mulheres palestinas que bordaram, né? Novamente. Lindo o artigo dela. Muito bonito. Deixa eu voltar lá, gente. Até amanhã. Até.